E enquanto eu vou falar, quero que vocês pensem nesta pergunta. Vocês pensam na vossa vida ou a vossa vida é aquilo que vocês pensam? Se nós formos ver os escritos antigos, as sabedorias milenares, as filosofias, todos eles concordam numa coisa. Nós somos aquilo que nós conseguimos pensar. A vossa vida é um espelho da qualidade dos vossos pensamentos. E eu posso-vos provar isto a nível da psicologia, a nível da neurologia, a nível da física quântica, por isso vou falar um bocadinho sobre isso, se me permitirem. Estão dispostos a ouvir um bocadinho sobre este tema? Boa. Então, a nível da psicologia mais simples, o que é que acontece? Nós temos um pensamento e esse pensamento é elétrico e esse pensamento causa sempre um efeito no nosso corpo de vibração. E essa vibração é emocional. E essa emoção vai nos fazer ter um comportamento. O nosso comportamento é uma função dessa emoção, porque emoção significa isto, um estímulo que provoca uma emoção, um movimento. Não conseguimos ter uma emoção sem movimento. Se tiverem uma emoção sem movimento, estão ansiosos. Para não estarem ansiosos, têm que se mexer. E esse comportamento vai dar um resultado na nossa vida. E este é o caminho típico da psicologia cognitiva comportamental. Vocês pensam, elétrico, traduz-se em vibração, emocional, fazem um comportamento e têm um resultado. Mediante o resultado, vocês vão ter novamente um pensamento, vão sentir mais coisas, vão ter mais comportamentos e vão ter mais resultados. E então é aqui um ciclo sem fim. E se os resultados não estão a ser muito bons, se as coisas lá fora não estão a ser muito boas, o vosso pensamento se calhar não vai ser o melhor. E se o vosso pensamento não é o melhor, a emoção que vem daí não vai ser uma emoção forte. E se a vossa emoção não é forte, vocês não vão conseguir ter um comportamento forte e vão ter resultados fracos. Ok? Então é importante quebrar este ciclo. E quem é que faz estes pensamentos? Quem faz estes pensamentos é a vossa voz interior, é o vosso pensador. E se vocês por acaso estiverem a pensar, mas será que eu tenho um pensador? É essa voz que está a pensar e que está a fazer essa pergunta. Todos nós temos esse pensador. Ok? A nível neurológico, nós também temos um filtro que nos permite ver a realidade. Nós não vemos a realidade como ela é, nós, na verdade, vemos a realidade como nós somos. Nós temos um filtro que filtra a maior parte das coisas para nós conseguirmos só processar o que é suposto processarmos. O nosso corpo não está programado para o sucesso, está programado para a eficiência, para o mínimo gasto de energia possível. Se nós não tivéssemos este filtro, morríamos. Havia tanto estímulo que não conseguíamos sequer pensar. Então este filtro filtra a informação que entra. Por exemplo, imaginem, vocês compram um carro vermelho. Pensavam que na vossa aldeia não havia mais carros vermelhos. No dia a seguir saem com o vosso carro vermelho e vêm imensos carros vermelhos. Não é? Isto aconteceu na primeira gravidez da minha mulher. Eu não sabia que havia assim tantas grávidas. No dia que nós descobrimos que estávamos grávidas, era só grávidas por todo o lado. Isto porquê? Porque o meu filtro, de repente, já tinha lá a informação que há grávidas no mundo. Então eu via grávidas em todo o lado. E todos nós temos este filtro. E quem é que programa este filtro? Somos nós. A nível da física quântica, lá está. Nós temos um pensamento que é elétrico, traduz-se numa emoção que é vibracional, que emite mesmo uma vibração, uma onda Hertz. E a nível da física quântica, o que nós sentimos, quando toca numa onda semelhante, acontece o que se chama interferência construtiva. Isto está provado em laboratório, podem pesquisar na Google. O que é que isto quer dizer? Quando eu estou a sentir uma emoção e isso toca numa frequência semelhante, essa emoção duplica. Ou seja, se vocês estiverem felizes, vão estar mais felizes. Se estiverem tristes, vão estar mais tristes. Se tiverem muito dinheiro, vão ter mais dinheiro. Se forem muito pobres, vão ser mais pobres. Não fui eu que inventei as regras, são regras do universo, mas que elas existem, existem. Então é muito importante controlarmos o nosso inner Netflix, o que acontece aqui, o nosso pensamento. Vocês são os donos desse pensamento. E o tema é, nós temos sempre uma multiplicidade de pensamentos a correr na nossa cabeça. Neste momento há pelo menos 7 pensamentos a correr na cabeça de cada um de vocês. Um deles é quem é este ser alto e careca que parece um extraterrestre, outro deles é já me está a doer o corpo, estou aqui um bocado cansado de estar aqui sentado, outro deles é o que é que será, qual é o ponto que ele quer fazer. Há muitos pensamentos, há 7 pelo menos.
E a maior parte deles são fracos. A maior parte deles são fracos. O nosso default mode de pensamento, o nosso pensamento automático, que é aquele em que nós estamos sempre, porque o nosso corpo está sempre programado para a sobrevivência e não para o sucesso, é um pensamento fraco. Todo o vosso pensamento por default é um pensamento fraco. Se o nosso pensamento por default fosse o pensamento forte, em todas as áreas da nossa vida nós estávamos a ter plena abundância. E isso não acontece. Se estamos aqui na Terra, todos nós, cada um de nós tem a nossa guerra, estamos aqui a guerrear com qualquer coisa. Ok? Então é importante nós termos a consciência do que estamos a pensar. E é importante conseguirmos escolher o nosso pensamento mais empoderado perante cada situação. E aqui entra o tema desta palestra. Pensar mal é muito fácil. Basta vocês acordarem e estão a pensar mal. Pensar bem dá um bocadinho mais de trabalho. E pensar mal é como um bichinho, é como uma carraça. Quando vocês estão a pensar mal, parece que o pensar mal quer continuar ali a viver dentro de vocês. Do género, imaginem, vocês estão chateados com uma pessoa que gostam. E isso é ego, estão chateados porque sentem que aquilo atacou o vosso valor pessoal. Mas, na verdade, a verdade é que gostam daquela pessoa. E acontece quase o tema de eu tenho que me lembrar que estou chateado com esta pessoa. Porque se vocês se esquecerem, fica a verdade, vocês gostam daquela pessoa. Não é? O pensamento mau é uma coisa que fica ali dentro de nós. E às vezes nós estamos um dia inteiro com um pensamento mau. Na psicologia, uma forma de vermos que a pessoa está organizada é a pessoa está a pensar mal durante o mês. Se estiver mais organizada, está a pensar mal só durante uma semana. Se for uma pessoa mais organizada, pensa mal num dia, faz uma dormida e no dia seguinte já está a pensar bem. Se for uma pessoa mesmo que tenha cinto negro da organização psicológica, está a pensar mal, consegue cambiar de estado de espírito e fica a pensar bem. Saúde mental é isto, é cambiar de estado de espírito. Então temos 4 portas que nos permitem voltar a pensar bem. Temos a porta do pensamento, conseguimos pensar melhor, o que é difícil, porque, tal como Einstein dizia, não conseguimos resolver um problema no mesmo estado mental que o criamos. Se estamos a pensar mal, dificilmente vamos conseguir pensar bem. É como estar a tentar apagar um fogo com gasolina, não dá. Depois temos a parte emocional. Se conseguirmos mudar a nossa vibração, também conseguimos pensar melhor. Mas aí precisamos de um humano de confiança para falar. E a maior parte das pessoas não está lá para ouvir. É por isso que existem psicólogos. O psicólogo está totalmente focado em ouvir e entrar em relação, porque é nessa relação que nós organizamos a parte emocional. Depois temos a parte espiritual, é outra porta com quem nós nos podemos reorganizar. E a parte espiritual é vocês lembrarem-se quais são os vossos valores, o que é que vocês acreditam da vida, qual é a vossa missão, qual é o contributo que vocês querem fazer aqui na Terra. Mas lá está, quando nós estamos atrofiados, às vezes é difícil lembrarmos isso. E depois temos a parte física, a porta física, que é provavelmente a porta mais fácil de entrarmos para organizarmos o que passa aqui. Vocês, a única diferença de estarem aqui vivos ou mortos é o cocktail de química e de eletricidade que está no vosso corpo. É esse cocktail, é esse conjunto. E quando esse conjunto está optimizado, quando vocês estão a fazer desporto, quando o vosso corpo está a carburar no máximo, como deveria estar, como a Raquel falou, nós supostamente devíamos estar a subir às árvores e estamos sentados numa cadeira o dia todo, não é? Temos mais capacidade de conseguir pensar bem. Temos mais capacidade de conseguir pensar bem. A nível físico, neurológico, das duas, uma. Ou conseguimos baixar a nossa onda cerebral. Normalmente nós estamos em onda beta, como estamos aqui todos, estamos em 26 MHz de frequência. Se conseguirmos baixar para a onda alfa de 6 MHz, conseguimos mudar o estado de espírito. Isso consegue-se fazendo meditação, isso consegue-se fazendo uma dormida, consegue-se tomando um duche de água quente. A água quente faz com que a onda baixe. Consegue-se tomando LSD, que eu não aconselho, e, e consegue-se fazendo corrida. Fazendo corrida e chegando àquele modo em que vocês já passaram o cansaço. Sabem aquele momento do desporto em que passa o cansaço e começa a saber bem? Aquele momento giro. Que o Bruno estava a dizer, não apetece fazer isto. Claro que não apetece, mas depois de se fazer, passa aquele momento e começa a saber bem. Aí baixar a onda cerebral. E aí conseguem mudar todo o pensamento. Então, a minha proposta para vocês é, hoje vocês vão fazer uns exercícios, vão estar mais ativados. Façam por pensar bem nesse momento. Nesse momento têm o território fértil para ter bons pensamentos.
Nós pensamos em perguntas. E se vocês estiverem a pensar, será que eu penso em perguntas? Isso é uma pergunta. Nós pensamos em perguntas. Então façam estas perguntas quando estiverem a carburar bem. O que é que eu realmente quero para mim? Que vida é que eu quero ter para mim? O que é que eu acredito? O que é importante para mim? Quem é que eu me quero tornar daqui a 2 anos? Que pessoa é que eu me quero tornar? O que é que eu quero experienciar? O que é que eu quero aprender? O que é que eu quero contribuir? E principalmente, o que é que me entusiasma? Nós muitas vezes na vida estamos um bocado perdidos com os stresses que o Bruno estava a falar, é stress todos os dias, não é? Mas Deus pôs migalhas no nosso caminho para mostrar sempre o caminho. Nós podemos não saber onde é que vamos lá à frente, mas sabemos sempre o caminho. E essas migalhas são o nosso entusiasmo. Se vocês estiverem perdidos em algum momento da vossa vida, olhem para dentro de vocês e tentem perceber onde é que está o vosso entusiasmo. E caminhem nessa direção. É por aí. Tá? Então, dia excelente para vocês. Obrigado por me ouvirem.